Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de urgência e emergência. Hoje o tópico que a gente vai abordar é trauma torácico. Como eu falei para vocês anteriormente, nós vamos abordar eles em sequências: abdominal, torácico, raquimedular, crânioencefálico, para a gente poder ter uma melhor compreensão e o conteúdo ficar menos pesado para vocês, tá? Primeiramente, eu tenho que dizer para vocês que o trauma torácico, ele é uma parte fundamental a ser estudada, ainda mais que dentro do tórax nós temos dois importantes órgãos, que é o pulmão e o coração. E dentro do trauma torácico, assim como no trauma abdominal, nós podemos classificar eles em aberto e fechado, sendo que aproximadamente 90% dos traumas torácicos são fechados. Ele possui uma grande mortalidade, tá, dentro dos traumas. E nós precisamos dar grande importância porque são os dois órgãos que fazem a homeostasia do nosso corpo, tanto quanto a da circulação para promover energia, que seria a nossa ATP, quanto pelo oxigênio. Os tipos de lesões que nós temos nesse tipo de trauma, nós podemos ter lesões de arcos costais, fratura do externo, pneumotórax, hemotórax, contusão pulmonar, trauma traqueal brônquico ou trauma traqueobrônquico, pneumomediastino, ruptura de esôfago, asfixia traumática, trauma cardíaco, trauma da aorta torácica e dos grandes vasos torácicos. Nos arcos costais, nós estamos falando de lesões das costelas, tá? Mas não é de todas as costelas, geralmente da terceira à oitava costela. Por quê? Porque quando nós temos lesões das duas primeiras costelas, nós estamos falando de um trauma de grande impacto, um trauma grave. Geralmente nesses traumas nós vamos ter também ruptura de aorta, tá? Mas geralmente os de arco costais, eles compreendem da terceira à oitava costela, tá? E ele causa um movimento paradoxal. Como vocês veem aqui na imagem, quando nós inspiramos, que nós puxamos o ar para dentro, a gente expande o peito. Os pulmões se expandem e tem a entrada do oxigênio. E pelas costelas estarem fraturadas, estarem quebradas, elas, em vez de expandirem, elas vão entrar. Então, vai ser um movimento paradoxal. Em vez de sair, ela vai entrar. Inspiramos, que nós botamos o ar para fora, que é o relaxamento dos pulmões, que aí deveria entrar, os arcos costais deveriam se encolher, ele sai para fora. Por isso, o movimento paradoxal. Quando ele deveria entrar, ele sai. Quando ele deveria sair no movimento, ele entra, tá? As fraturas de costelas, elas também contribuem diretamente para a disfunção ventilatória, tanto pela dor quanto o risco de perfuração. Elas podem causar laceração tanto da pleura pulmonar quanto dos vasos, que pode evoluir tanto para um pneumotórax quanto para um hemotórax, tá? Pneumotórax é quando dentro da cavidade onde deveria estar o pulmão tem ar fora do pulmão ou sangue. Sangue no caso do hemotórax, tá? Pneumo, ar, hemo, sangue. Ainda dentro das lesões de arcos costais, nós temos uma complicação que se chama tórax instável. O que é isso? É quando a gente tem lesão de duas ou mais costelas em dois locais diferentes. Pode ser dos dois lados do pulmão, direito e esquerdo, tá? Aqui do lado direito você tem duas na terceira e na quarta, e do lado esquerdo você também tem outras duas ou três fraturas na quinta, sexta, sétima, ou também na terceira, quarta e quinta. E isso vai causar um movimento paradoxal. O tórax ele não vai conseguir se expandir como deveria, tá? Ele torna a ventilação dificultosa e dolorosa, porque quando você vai inspirar e expirar, vai doer. E isso vai levar ao quê? Uma diminuição da frequência e até mesmo da expansão,
porque ele não, os arcos costais e a estrutura da musculatura não vai ter onde se apoiar, eles vão se apoiar diretamente em cima do pulmão, tá? Nos achados clínicos que nós temos dos arcos costais, nós temos dor intensa no local da fratura, associado tanto ao movimento respiratório quanto à palpação. Também pode-se ter crepitações na palpação, que quando você pega, que você põe a mão sobre a área, ela vai afundar e você vai sentir a crepitação do osso. Nos casos de fratura múltipla, o tórax instável, você consegue observar esse movimento paradoxal, tá? O tratamento geralmente é com anti-inflamatórios e analgésicos. Pode também ser cirúrgico, dependendo da gravidade. Fratura do externo. A fratura do externo, eles são fraturas incomuns, habitualmente causadas por trauma direto sobre o externo. O paciente com fratura de externo, ele normalmente queixa-se de dor na área fraturada, que é aqui. Refere dor intensa à inspiração da espineia, porque vai estar como se estivesse apertando. E ao exame físico, a mesma coisa. Nós vamos ter uma equimose, um edema, crepitação, a palpação, deformidade anatômica, porque vai afundar, em alguns casos, dependendo do grau, tá? Vai ficar aquele abaulamento não, aquela depressão. Você vai ver o afundado no local. Geralmente o tratamento vai se limitar à sedação da dor, investigação se tem alguma contusão cardíaca através dos exames laboratoriais, de imagem, se tem enzimas cardíacas também presentes, e às vezes vai ser lançado mão para usar de fixação cirúrgica, quando for uma grande fratura ou uma enorme deformidade. Porque, querendo ou não, atrapalha o processo de ventilação, até mesmo deixando em perigo os pulmões e o coração. Porque o externo, ele é um osso protetor de toda essa área aqui do mediastino. Ele é um osso mais duro para justamente os órgãos, coração, pulmão, que ficam nessa localidade. Se ele está fraturado, deformado, significa que a gente está exposto a perigos. Então, quando tem muito risco, é feita fixação cirúrgica para correção. Pneumotórax. Como eu falei para vocês, o pneumotórax, ele tem a ver com ar. É a entrada de ar. É a entrada de ar fora da localidade do pulmão, ao redor do espaço interpleural. Aqui está o pulmão e aqui está o espaço. E em vez de ter ar aqui no pulmão, nós temos a entrada de ar nessa localidade, que vai encher de ar, que vai causar o colabamento do pulmão. Ele pode ocorrer por injúrias simples, tá? Injúrias são machucados, traumas, tá? E ele pode acontecer por tanto uma lesão na parede pulmonar, aqui, pele, perfuração, quanto por um escape de ar do pulmão para essa região, por seja qual for o motivo. E ele leva principalmente a uma diminuição da capacidade pulmonar. Dependendo da quantidade de ar que entra nessa região, nós vamos ter uma coisa que se chama pneumotórax hipertensivo, mas a gente já vai falar sobre ele mais para frente. Ele pode ser classificado em simples e aberto. Simples é o que eu falei para vocês, tem um escape de ar tanto pelo pulmão que vai para esse espaço interpleural, o que aumenta
o ar naquela região, o que vai causar um colabamento do pulmão. O que é colabar? Fechar, ele vai ser empurrado e o pneumotórax ele é causado principalmente por lesões perfurantes, tá? O que acontece? Levou uma facada, levou uma bala e furou. Foi direto no peito. Pode não ter atingido pulmão nem coração, porém perfurou a cavidade torácica. Aí nós vamos ter a entrada de ar com o buraquinho, com o defeito na parede torácica, o que vai causar uma entrada e saída de ar. O que com os movimentos respiratórios vai aumentar a entrada desse oxigênio, que vai começar a empurrar cada vez mais esse pulmão contralateral ao lado da perfuração. Ou seja, se eu tenho um furo do lado direito, ele vai ser empurrado para o lado esquerdo. E se não tiver uma intervenção adequada a tempo, a gente vai ter um pneumotórax hipertensivo. No pneumotórax fechado, que geralmente é o simples, a gente consegue tratar ele só com flower a 45 graus, oxigênio, monitorar, conseguir um transporte rápido para a unidade de urgência e emergência. Porque, querendo ou não, nós vamos ter que fazer a drenagem desse ar daí de dentro. E quando o pneumotórax é grande, que ele não vai conseguir ser resolvido por ele mesmo, tem a punção, que é a punção por agulha, tá? Do segundo, terceiro espaço intercostal, a gente vai perfurar, não a gente, quando eu falo assim, a equipe médica, o médico intervencionista, tá? Da urgência e emergência, ele vai perfurar para que haja esse escape de ar, mas tudo em uma técnica externa, importantes, por isso é um procedimento médico de alta complexidade. Só o médico que faz. Pneumotórax aberto, que eu falei para vocês, facadas, perfurações, que é a lesão de parede torácica, que deixa uma comunicação entre os dois lados, interno e externo. O tratamento, a melhor coisa que você faz no tratamento, primeira coisa, quando você identificar que está tendo um pneumotórax aberto, que você vai ver que o paciente apresenta dispneia, aos poucos, progressiva, crepitações, você vai ter que fechar esse buraco. Mas eu vou selar ele todo? Não. Nós vamos fazer um curativo semi-oclusivo, de 3 vias. Você pode fazer com um pedaço de plástico, um papel alumínio, alguma coisa assim. Por quê? No movimento inspiratório, quando ele puxar, o plástico ou o papel alumínio, ele vai impedir a entrada de ar. Ele vai ser sugado e vai fechar a entrada de ar. Então, quando nós expirarmos, vai fechar e o ar não vai entrar. E quando nós expirarmos, vai sair esse ar pela essa quarta abertura que nós não vamos fixar. Vai sair por aqui. E quando nós inspirarmos, ele não vai conseguir entrar devido ao bloqueio. Então, nós selamos essa abertura, nós aumentamos a concentração de oxigênio que ele inspira através de aporte de O2. Às vezes, dependendo de em qual estado nós pegamos esse pneumotórax, é preciso fazer VPP ou IOT. O que é VPP, professora? É ventilação por pressão positiva. Nós conseguimos fazer isso através do AMBU, tá? Correto? AMBU, bolsa, válvula, máscara.
E o terceiro tipo de pneumotórax. Pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo, ele é o acúmulo de grau sob pressão que acaba comprimindo os pulmões e diminuindo o retorno venoso para o coração. É o que eu falei para vocês. De tanto ar que entra, ele vai começar a empurrar as estruturas, que vai comprimir o pulmão, que por sua vez vai comprimir o coração, que por sua vez vai comprimir o outro pulmão. Ele ocorre quando a lesão no pulmão ou na parede torácica é tal que permite entrar de ar no espaço pleural, mas não sua saída. É o que eu falei para vocês, só entra e não sai. Se a gente não fecha um pneumotórax aberto, ele pode sim evoluir para um pneumotórax hipertensivo. Depende da quantidade de ar que vai ter ali dentro. E ele vai empurrando todas as estruturas. Parece brincadeira, mas isso acontece, tá? E ele vai apresentar os sinais e sintomas de um pneumotórax. Hipotensão, dispneia, que vai levar por sua vez, se evolui para um pneumotórax hipertensivo, desvio de traqueia, distensão da veia jugular, que indica força, contrátil além do normal, que ele vai sinalizar para você um pneumotórax comprometido. A gente fala M de um lado só, ok? O tratamento é agulha de descompressão seguida de sonda de toracostomia. É um procedimento médico e ele é feito, como mostra a imagem aí, no segundo ou terceiro espaço intercostal da linha M clavicular. Tem que ser feito com muito cuidado, porque senão nós também perfuramos outras estruturas e podemos complicar esse caso. Outra complicação que nós temos, do tipo de lesões, nós temos o hemotórax. Como eu falei para vocês, hemo, sangue. Então, ao invés de ar ocupando o local onde o pulmão deveria estar, nós temos sangue. Ele é causado usualmente por uma laceração do pulmão, ou de algum vaso intercostal, ou da própria artéria torácica interna, que pode resultar de um trauma penetrante ou fechado. Muitas vezes o hemotórax ele pode ser acompanhado de um pneumotórax e pode ser um hemopneumotórax, ou seja, ar e sangue dentro da cavidade onde deveria estar o pulmão. O hemotórax ele se caracteriza principalmente pela presença de sangue na cavidade pleural. Tá vendo essa imagem? Pulmão. Deixa eu riscar aqui para vocês entenderem. Pulmão. Essa estrutura aqui. Esse espacinho que fica bem aqui, deixa eu mudar de cor. Fica bem aqui. É o lugar que nós chamamos de pleura, que é o que envolve os órgãos e protegem eles. Só que, devido a algumas situações, nós temos esses agravamentos, essas situações que nós encontramos. O volume de sangue em cada hemotórax ele vai determinar o aumento significativo da pressão. É a mesma coisa que o ar. Dependendo da quantidade de ar que escapou para a pleura, ou dependendo da quantidade de sangue que escapou para a pleura, vai ter uma hipertensão. Então, se não tratado, esse hemotórax pode evoluir sim para um hemotórax hipertensivo. Ou seja, vai encher de tanto sangue, mas tanto sangue que vai começar a empurrar as estruturas. Os pacientes eles apresentam principalmente dor torácica, dispneia, taquipneia, sinais e sintomas de hipovolemia, dependendo da quantidade de sangue que foi perdido para esse espaço. E
O tratamento é feito com reposições de líquidos, tubo de toracotomia e algumas vezes toracotomia. Mas ambos, o tubo e a toracotomia, são procedimentos médicos onde a enfermagem vai fazer o quê? Auxiliar, tanto na obtenção dos materiais necessários, quanto a sedação, analgesia desse paciente e controle hemodinâmico e sinais vitais. Outro tipo de lesão que nós podemos encontrar é a contusão pulmonar. A contusão pulmonar ela é um hematoma de um pulmão que causa sangramento e inchaço. Eles resultam de lesões dos capilares de dentro do pulmão, dos alvéolos pulmonares, tá? O sangue se acumula dentro do tecido pulmonar e não fora, que nem no hemotórax. Na contusão pulmonar, o sangue está dentro do pulmão, o que vai resultar em sintomas como dispneia, taquipneia, hemoptíase, cianose, hipotensão e dor. O que é hemoptíase? Tosse com sangue. Tá? Até a imagem está ilustrando aqui. Hemoptíase é a tosse com sangue. Na contusão pulmonar, nós temos que fazer a monitorização cardíaca, oximetria, monitorização completa do paciente, acesso venoso periférico e suplementação de oxigênio. Qualquer outra intervenção é conduta médica e decisão médica.